Sabe, quando a gente fala de perigo no trabalho, a primeira imagem que vem à cabeça é de algo que a gente pode ver, né? Uma máquina sem proteção, uma altura perigosa. Mas e os riscos que a gente não enxerga? O ruído constante, o calor que desgasta. Esses são os perigos silenciosos. E a grande questão é, como a gente sabe o ponto exato em que o barulho alto vira um dano permanente? Ou quando o dia quente se torna uma condição insalubre? Pois é, hoje a gente vai sair do achismo e mergulhar nos números. Vamos ver como transformar essas sensações em dados concretos. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é o risco ocupacional pela lei. Depois, um guia prático, passo a passo, para calcular a tal da dose de ruído. Na sequência, a gente desvenda o que é o IBUTG, a medida oficial para o calor. E para fechar, vamos aprender a pegar nossos resultados e comparar com os limites da lei para saber o que é seguro de verdade. Vamos nessa? Bom, tudo isso parte de um conceito-chave, o risco ocupacional. E aqui no Brasil, quem dita as regras do jogo é a norma regulamentadora 15, a famosa NR15. Pensa nela como nosso manual de instruções, o guia que nos dá todas as ferramentas e, claro, as fórmulas exatas que a gente vai usar. E aqui chegamos no coração do problema. O que para uma pessoa é só um barulhinho chato, para outra, depois de meses, pode significar uma perda de audição. Por isso mesmo, segurança no trabalho não pode depender de opinião. A gente precisa de um método, de uma medida objetiva que valha para todo mundo. E é exatamente isso que vamos aprender a fazer. E esses cálculos não são só um exercício de matemática, viu? Eles têm consequências bem reais. É com base nesses números que se decide se um ambiente de trabalho é seguro ou não, se é preciso usar equipamento de proteção e até se existe o direito a uma compensação financeira por insalubridade. É a ciência protegendo a saúde de quem trabalha. Bora começar pelo som. Como é que a gente mede o impacto total de um dia de trabalho barulhento? A resposta não está só no volume, mas num conceito chamado dose de ruído. A ideia de dose é a chave aqui. Pensa assim, não se trata só de quão alto é o som, mas por quanto tempo uma pessoa fica exposta a ele. É como o sol. Um pouquinho não faz mal, mas horas debaixo dele podem causar uma queimadura séria. Com o ruído, a lógica é a mesma. Olhando para essa fórmula, ela pode até assustar um pouco, mas a lógica por trás é bem simples. Para cada nível de barulho diferente que uma pessoa encara durante o dia, a gente cria uma fração. O CN é o tempo que ela realmente ficou exposta àquele barulho, e o TN é o tempo máximo que a lei permite para aquele mesmo barulho. No final, a gente soma todas essas frações e tem a dose do dia. E de onde vêm esses tempos máximos? Daqui, ó, dessa tabela da NR15. E o mais interessante é reparar como a coisa não é linear. Um pequeno aumento nos decibéis faz o tempo de exposição seguro, ó, despencar. Passar de 85 para 90 decibéis não parece muito, mas o tempo permitido cai pela metade. Isso mostra o quanto cada decibel a mais conta. Então, vamos para a prática. Imagina o dia de um trabalhador. Ele passa umas 3 horas com uma máquina que faz 105 decibéis. Depois vai para uma área mais calma, com 95 decibéis, por 2 horas, e assim por diante. Cada uma dessas atividades vai contribuir com um pedacinho, uma fração de risco para a dose total do dia. Vamos somar tudo e ver no que dá. Depois de calcular a fração de cada período e somar tudo, a gente chega neste número, 8,4. E esse número, sozinho, vai nos contar toda a história. Então, aqui está o ponto-chave. A regra é clara. A dose total não pode ser maior que 1. Se der 1, está no limite. Se passar de 1, já é insalubre. No nosso caso, deu 8,4. Ou seja, a exposição dessa pessoa foi 8 vezes e meia maior do que o máximo permitido por lei. Isso exige uma ação imediata da empresa. Ok, a parte do ruído ficou clara. Agora vamos mudar de cenário e falar de calor. Assim como o barulho, o risco aqui também depende da intensidade e do tempo. E para medir isso, a gente usa um índice com um nome bem comprido. Índice de bulbo úmido termômetro de globo. Mas pode relaxar, a gente vai chamar pela sigla, IBUTG. O cálculo do IBUTG é inteligente. Ele não mede só a temperatura do ar, como um termômetro comum. A fórmula muda se a pessoa está no sol ou na sombra, e combina 3 coisas. O TBH, que mede a umidade, o TG, que mede o calor que vem de objetos quentes por perto, como asfalto ou maquinário, e o TBS, que é a temperatura do ar. Juntando tudo, a gente tem um retrato muito mais fiel do estresse que o corpo está sentindo. E para quem não fica parado num lugar só, se movimentando entre ambientes com temperaturas diferentes,
Aí, a gente precisa de uma média ponderada. O processo é como uma receita de bolo, com 3 passos bem definidos. Vamos ao nosso exemplo. Primeiro passo: medir o IBUTG de cada ambiente. Imagina alguém que trabalha por 40 minutos num lugar com IBUTG de 27,3 graus e depois faz uma pausa de 20 minutos num outro local, bem mais quente, com 36,1 graus. Agora, o passo 2, que é importantíssimo, o esforço físico. Pensa bem, quanto mais pesado o trabalho, mais calor o nosso corpo gera e menos a gente tolera o calor de fora. Por isso, a gente calcula a média do gasto de energia. No nosso caso, o resultado deu 200,66 quilocalorias por hora. Guarda esse número, ele é fundamental para o final da história. E aqui, a gente junta tudo na etapa final. Usamos os valores de IBUTG do trabalho e do descanso, mas damos um peso diferente para cada um, de acordo com o tempo que a pessoa passou em cada lugar. É isso que a média ponderada faz. Ela nos dá um único número que representa a exposição média ao calor naquela hora. O nosso resultado final foi de 30,23 graus Celsius de IBTG médio. Ok, mas e aí? Esse número é alto? É baixo? É seguro? Sozinho, ele ainda não nos diz tudo. Chegamos na parte final, que é onde tudo faz sentido. Para saber se 30,23 graus é um valor seguro ou não, a gente precisa fazer o mais importante: comparar esse resultado com o limite de tolerância que a lei estabelece. E aqui está a beleza do método. O limite de calor não é um número fixo igual para todo mundo. Ele depende diretamente da taxa metabólica, do esforço físico que a gente calculou lá atrás. A gente pega aquele valor, consulta a tabela da NR15 e descobre o limite específico para aquela atividade. No nosso exemplo, o IBTG máximo permitido é de 29,5 graus. Esse é o nosso número de referência. E agora o veredito. A conta é simples. 30,23 é maior que 29,5. Como o calor medido ultrapassou o limite permitido para aquele nível de esforço, a conclusão é uma só: a atividade é considerada insalubre por exposição ao calor. E isso, de novo, exige medidas de controle. Então, o que fica de tudo isso? A grande lição é que a segurança no trabalho não é subjetiva. Seja para o ruído, onde a dose não pode passar de 1, seja para o calor, onde o IBUTG tem que ficar abaixo do limite para cada tipo de esforço, a gente tem ferramentas matemáticas precisas, ferramentas que transformam sensações como "tá muito barulho" ou "hoje está quente" em dados concretos, que podem e devem ser usados para proteger a saúde. E isso nos leva a uma reflexão final sobre o futuro. Hoje, a gente faz esses cálculos muitas vezes de forma pontual, mas e amanhã? Com os sensores que a gente pode vestir, medindo ruído e calor em tempo real, o dia todo. Será que esse monitoramento de riscos se tornará algo contínuo e totalmente automatizado? O futuro da segurança do trabalho com certeza passa pela tecnologia.